Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Meu abraço para a Ângela Belu, para Fábio Peluso, a Rosana. E eu, mandando esse abraço para os três, eu gostaria que todos os tarefeiros, colaboradores, coordenadores da casa se sentissem abraçados. Eu frequentei algumas vezes durante este ano, né, estando aí no Grajaú, pertinho de vocês. Hoje, dia 29 de dezembro de 2023, é o fechamento de um ciclo importante para todos nós, nesse momento tão grave que a humanidade passa, e ao mesmo tempo promissor, né? A gente fala grave porque é um tempo de transformações, né? Desculpa. E, e por ser de transformação, toda transformação ela gera uma série de inseguranças, medos, angústias, e a proposta do Espiritismo é justamente criar alguns momentos, né, de segurança, de lucidez. Eu me recordo que no Evangelho sobre o Espiritismo, os Espíritos esclarecem, naquele estudo da fé raciocinada, que a fé ela tem essa função de lançar luz ao caminho, né, de dar lucidez. Ainda que a gente não tenha o conhecimento da totalidade do vir a ser, mas na hora em que a gente alicerça a fé na base de causa e efeito, e aí com o desenvolvimento também da razão, nós vamos ver um pouco isso também no estudo de hoje, nós vamos ampliando a nossa capacidade de distinguir aquilo que vai ter como consequência boa e aquilo que vai se desdobrar em consequências ruins, danosas, ou para a nossa saúde física, ou para o meio ambiente, ou para o coletivo, né? Se a gente for para um exemplo simples, né? Uma pessoa que tem uma capacidade de compreensão das relações humanas, ela no local de trabalho, se ela escolhe conscientemente fazer uma rede de intriga, ora ela fala do colaborador da limpeza para o chefe daquela pessoa, ora ela vai falar para o chefe daquela pessoa de que tem alguém ainda superior a ele que também está puxando o tapete. Então, em sã consciência, o indivíduo que faz essas escolhas, e se ele já tem, ainda não tem a ética, não tem a moral desenvolvida, mas se ele tem a lucidez, e até no plano estratégico dele, é que as consequências de uma implosão da instituição seja a intencionalidade dele. Então, nós convivemos no planeta ainda com espíritos que já têm o conhecimento, sabem distinguir o bem do mal, têm uma lucidez das consequências das escolhas, e, ao saber das consequências, opta por permanecer fazendo o que faz, por conta de estar ainda muito mais vinculado ao mal do que ao bem. Então, essa grande transformação que a Terra está passando, ela possibilita a cada um de nós reflexões muito profundas sobre o comportamento humano. E sobre o comportamento humano, a gente vai perceber que existe um espectro muito grande no planeta Terra. O que a Ângela pediu para a gente trazer de reflexão hoje são as questões a 781 até a 785, né? A 781 até a 785 do Livro dos Espíritos, a parte terceira, capítulo 8, que trata da lei do progresso. Então, essa introdução que eu fiz em relação ao comportamento humano e às consequências, a gente vai perceber que todas as escolhas humanas, ao longo do ciclo civilizatório, desde as cavernas, desde a pré-história, né, não vamos nem em períodos anteriores de formação da Terra, mas quando o homem assume a sua condição, deixando, né, aquele ciclo mais biologicamente limitado para a encarnação de almas, a gente vai encontrar isso em Evolução em Dois Mundos, né? Em outras obras de Chico Xavier, com grandes esclarecimentos sobre isso, os reinos também no Livro dos Espíritos, mas a gente vai perceber que a ação do homem usando inteligência, bom senso e também o sentido de agregar pessoas, aí tem nessa parte dos espíritos as leis morais,
a lei de sociedade vai nos ajudar também a entender muito isso, nós vamos superando uma série de diversidades, adversidades, dificuldades no planeta. Eu estava assistindo um documentário, os Bosque Mídeos, né? Se a gente entrar aí e buscar na internet, nós vamos ver o quão é impressionante a condição de vida de determinadas tribos na África. E no Brasil tinha, né, até pouco tempo, os Yanomamis, num processo muito de isolamento em Roraima, e aí com a chegada muito dos humanos com os seus interesses de exploração dos minerais, acabou trazendo o Yanomami para uma situação de exposição à civilização. Voltando às tribos africanas, né, a gente vai encontrar, e esse documentário que eu assisti ele mostra a costa oeste de Madagascar, que é, né, uma grande ilha, a costa leste da África, mas a tribo está localizada em florestas da parte oeste da ilha de Madagascar. E o documentário é impressionante, porque o grupo de governo que consegue chegar até aquela família de 9 pessoas, 3 idosos, 2 adultos e o restante crianças, né? Desde que aquela que está ainda amamentando, ou melhor, sendo amamentada, e mais 2, e um menino deve ser os seus 11, 12 anos, mas totalmente isolados, sem casa, sem ferramentas, sem vestimentas. O abrigo é a caverna, né? Então, a gente vai encontrar num planeta em que a gente tem o oposto, a condição de exploradores de outros planetas, né? Nós temos naves que já fotografaram os anéis de Saturno, nós temos várias expedições em relação ao Sol, em relação à Lua, em relação a Marte, e, no entanto, nós vamos ter um leque de situações de extremo progresso até com a inteligência artificial, e no oposto nós temos ainda espíritos em processos de estágios primitivos em algumas áreas de isolamento da Terra. Inclusive, quando a expedição do governo consegue chegar a essa pequena tribo isolada, e é feita a proposta através de um estudioso da língua e que fez a tradução, o ancião responde o tempo inteiro. A primeira proposta foi: vocês gostariam de sair daqui e o governo vai ofertar uma casa? Não, não queremos uma casa. Vocês teriam uma condição melhor, né, de vestimenta, de alimentação, de ferramentaria? Também não. E é interessante que eles se alimentam de caramujo, fazem o cozimento de folhas da floresta e tomam aquelas águas do cozimento e depois comem as folhas. A água é da chuva. Dia de temporal, os abrigos que eles fazem na floresta não são suficientes. Aí eles precisam encontrar uma caverna para se abrigar do período de chuva. Então a gente tem nesse século, e esse documentário é da agora, de setembro de 2023, né? E aí, se a gente se desloca dessa floresta do oeste de Madagascar e vem para as ruas da Cracolândia, em São Paulo, nós vamos para um outro extremo de uma sociedade que oferece tudo, né? Imaginarmos um tempo atrás em que a gente tinha que andar a pé, porque não tinha transporte, não tinha avião, não tinha internet, não tinha eletricidade, não tinha o antibiótico, né? Há pessoas que morriam com 40 e 40 e poucos anos por uma infecção dentária por falta de um antibiótico, né? Quer dizer, uma sepsemia, uma vez que uma bactéria a partir da área dentária de uma cárie profunda, tomando a circulação sanguínea, pudesse chegar a uma sepsemia e o indivíduo morria. Tanto que a média de sobrevida um certo tempo atrás, as pessoas quase não passavam dos seus 50, 50 e poucos anos. Hoje a gente tem uma expectativa de vida no mundo quase chegando aos 80 anos, em função da evolução, do progresso de medicamentos, de condições de vida, de saneamento, de habitação. Então, quando eu estou trazendo esses extremos de uma família
que ainda vive na floresta, como se fosse no período bem primitivo, lá, né, no primórdio da civilização. Aí a gente vem para a cidade, onde se tem tudo, transporte, eletricidade, alimento, e a gente tem seres humanos zumbis. Acho que essa que é uma definição muito objetiva de pessoas que não conseguem enfrentar os seus próprios problemas, né? E aí, claro, tem vários fatores, não vamos aqui categorizar, mas que estão usando crack, usando outras drogas sintéticas. E quando você pega fotos de jovens que, antes do uso das drogas, seus 18, 19, 20 anos, e hoje com seus 27, 28, 29, nós vamos encontrar seres humanos muito no estágio de degradação humana. E aí isso leva, por que que eu estou trazendo isso tudo? Isso leva, até no meio espírita, às vezes a gente ouvir expressões do tipo, olha, parece que a gente está andando para trás, parece que a gente não está evoluindo, parece que a gente tem uma série de dificuldades de usar o conhecimento para dar qualidade de vida a uma totalidade. Essa totalidade hoje está em torno de 8 bilhões de encarnados. Não vamos tratar dos desencarnados nesse momento. No campo da sociologia espírita, a gente ficar atento à organização das estruturas, das instituições no campo daquilo que diz respeito a nós encarnados. Como que nós estamos vivendo? Como é que eu encaro o progresso? Né? E aí eu me recordo que eu lembro muito que uma música antiga, não lembro que ano, né? Não pesquisei isso, que o Roberto Carlos cantava, né? Que eu não sou contra o progresso, mas apelo para o bom senso. É esse bom senso que vem faltando para dar essa sensação de que a gente está evoluindo, que a gente não está progredindo, porque o saldo do progresso ele é assim espantoso. Talvez a mídia ou aquilo que a gente clica lá no celular da gente e por conta do algoritmo, em função de pesquisas anteriores ou das nossas conversas, ele venha sempre trazendo o trágico, o dramático, os problemas. E a gente vai esquecendo do saldo do progresso, tanto científico quanto filosófico, em todas as áreas, né? Então a gente vem progredindo e os espíritos estão atentos. Isso faz parte de um planejamento divino, desses ciclos em que, em determinado momento, se chega à exacerbação do mal para que o homem, usando a razão, faça essa distinção e promova as grandes mudanças, tanto morais quanto sociais, e que essas mudanças vão impactar nas leis, nas instituições. De uma forma muito rápida, a gente vai perceber, por exemplo, quem que fazia as leis no século XIX no Brasil que naturalizava a escravidão. Eu sou branco, tenho dinheiro, posso ter pessoas como minhas escravas. Mas quem fez essa lei? Não foram os escravizados, né? Até porque muitos dos escravizados vieram numa condição de pessoas livres nas suas tribos de origem na África, deixando lá a estrutura de família, riquezas, né? Muitas vezes até de poder, quando a gente tem notícias de que pessoas que tinham na hierarquia das suas tribos uma posição e que foram trazidas de forma a servirem de escravos para a população branca. Então, quando a gente pega um progresso no campo jurídico, né, se você tem leis feitas num tempo histórico por pessoas que têm os seus interesses de manter outras pessoas escravizadas, você está tendo uma legislação que favorece a um determinado grupo. Qual foi a evolução jurídica? Aí a gente dá um salto para 48 com a ONU, com a criação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é um marco no século XX, perdão, e que vai trazer toda uma orientação para o regulatório jurídico no mundo, de modo que o ser humano seja respeitado, tenha uma vida digna, que haja direito à saúde, à educação, à habitação, à segurança. E aí a gente está no campo dos direitos coletivos. E a gente evolui para o campo dos direitos mais individuais, de minorias, como dos idosos, da mulher, da criança, do adolescente, agora da população LGBTQIA+. Então, a gente vem num processo de progresso no campo jurídico para a garantia daquilo que promove a dignidade
humana, né? Então há progressos. Às vezes a gente não está conseguindo se dar conta e perceber que esse progresso vem impactando num coletivo, né? É, por que que a gente acha que às vezes não está dando certo? Porque ainda há muitas resistências daqueles que se beneficiam na exploração do coletivo para o atendimento dos seus interesses individuais. As obras espíritas, desde Kardec, passando, né, por Chico, as obras de Emmanuel, então nós vamos, em síntese, perceber que a raiz de tudo isso, talvez até de se buscar impedir o progresso, depois a gente vai ler as questões para consolidar as ideias, nós vamos ver, então, que na raiz de tudo isso está o egoísmo humano, né? Aquele que está impedindo o progresso, e aí a gente tem um outro exemplo no campo da saúde, eu dei o campo jurídico, há notícias, a gente conversa com pesquisadores, né? A gente tem amigos da Fiocruz, tem professores de faculdade de medicina, nos contatos que a gente tem na universidade, a gente vai ter notícias do tipo que tem determinadas doenças que nós já conseguimos ter um progresso satisfatório no campo da medicina, né, dos laboratórios, da pesquisa, e que tem determinadas doenças que já estariam totalmente eliminadas da Terra. Só que o interesse mercadológico da venda desses remédios, os laboratórios não permitem, né, que essas curas sejam de fato estabelecidas, porque eles ainda têm interesse de ganhar com a venda de determinados medicamentos. Então, aí a gente vai ver, há um progresso muito potente e que, freado muitas vezes, por conta dos interesses egoístas dos humanos. Mas os espíritos vão alertar Kardec, né? Kardec se preocupa com isso, mas é possível, então, retardar o progresso. Então, ele fala que, por um tempo, o livre-arbítrio é que fica valendo. Né? Deus deixa, o homem desenvolve inteligência, promove o progresso técnico, tecnológico, da medicina, disso, daquilo, mas alguns vão freando. Só que, em determinado momento, esse ciclo se rompe por um interesse maior que a espiritualidade está atenta. É o que a gente tem notícias de que aqueles que ainda permanecerem com esse interesse de travar o progresso moral da Terra, né, eles não terão mais a oportunidade de interferirem nisso. Né? Então, a gente vai ter agora a oportunidade de fazer as leituras. Né? Eu recomendo que depois, em casa, todo mundo pegue as questões. Então, na questão 781, que é a primeira questão proposta pela coordenação da casa, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? É justamente isso que eu estava comentando. E os espíritos respondem, não, mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Eu vou dar um outro exemplo concreto. A gente estava participando de um trabalho, né, no meu campo profissional e acompanhando de perto a implantação da faculdade de medicina pela UERJ. E aí a gente vai perceber que as pedras do caminho até se inaugurar semana passada essa faculdade juntamente com outros cursos fora da UERJ, a medicina está lá no Rio de Janeiro, né, na sede da Escola de Medicina, no Hospital o Pedro Ernesto, ali no Maracanã. E aí, de repente, levar a medicina para uma outra região do Estado, que era uma região de interesse de faculdades particulares, percebe? Então, quando os espíritos estão falando aqui que se pode, às vezes, embaraçá-la, é porque os interesses, às vezes, eles são conflituosos. Quando há interesses, às vezes, particulares, privados, de grupos, de pessoas, em detrimento de um benefício para uma coletividade. Né? E aí, quando se resiste a isso, se supera e de fato o benefício chega, a gente está vendo as forças que são favoráveis a esse progresso e que, mesmo tendo forças para embaraçá-la, muitas vezes elas não conseguem. Às vezes sim, mas às vezes não. E aí, na questão A, o Kardec vai perguntar o que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde. Que há quem gostaria, né? Por exemplo, essa questão do meio ambiente.
Muitos têm interesse apenas no agronegócio, que é só meter a máquina, derrubar o cerrado, derrubar a floresta amazônica, mas já existem ciências, tanto no campo da ecologia, da agrofloresta, né, das engenharias agroflorestais, que teriam técnicas de garantir uma produção do agronegócio, da produção de alimentos, é, da produção de alimentos, mas sem danificar o meio ambiente. Inclusive, nós temos já muitas terras que foram desmatadas e que estão hoje numa aridez por falta de uso de pesquisas da própria Embrapa. Né? A gente pode produzir mais alimentos, produzir muito mais alimentos, sem a gente ter a necessidade de desmatar mais, fazendo um uso mais qualificado da terra que já está para uso de plantação e que, de certa forma, às vezes foi abandonada. Né? Então, os espíritos vão dizer o que, que a gente deve pensar daqueles que tentam deter a marcha do progresso. Pobres seres que Deus castigará. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Não há como segurar essa marcha do progresso. Na questão 782, não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista que se colocam, o vem onde ele não existe. E a resposta dos espíritos: assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Então, existem sempre na casa espírita, no ambiente de trabalho, nós vamos sempre encontrar pessoas que vão estar dando para trás. É o pessimista, é o que não acredita, é o que põe uma série de forças e muitas vezes até articula com outras forças, né? Eu tenho exemplos assim na área da educação de diretores que relatam às vezes nas reuniões e que muitas vezes o quão foi difícil eles iniciarem a gestão com pessoas dentro da escola na torcida do contra, né? Porque eles estavam numa zona de conforto, saiu uma direção que tinha uma série de benesses para determinados grupos, e muitas vezes em detrimento dos interesses dos alunos, tem vários exemplos disso, e aí de repente chega uma gestão com ética, com um compromisso com o coletivo, mais democrático, de diálogo, fortalecendo o conselho da escola, ouvindo os alunos, ouvindo os pais, e que começa a mexer nos interesses de grupos. E aí é claro que a reação existe. E isso também ocorre na dimensão espiritual para o planeta. Quando você tem almas do quilate do Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, sendo luz, promovendo o bem, né? Nós vamos ter uma reação das forças que não querem que o planeta passe para o estágio de regeneração. Então, esse progresso espiritual, nós estamos na fase das resistências. Nós estamos na fase daqueles espíritos que, identificando a potência do bem, eles reconhecem, mas eles não querem o domínio do bem sobre o mal na fase de regeneração. Então, eles reagem de diferentes formas. Né? E aí a gente precisa ter a lucidez de identificar, com a nossa capacidade de raciocínio, de bom senso, de lógica, qual é o nosso papel e de que forma que a gente se posiciona para colaborar com o progresso moral da Terra, e não para atravancar, não para ser aquela pedra que dificulta esse ciclo melhor da Terra. Eu acho que eu já estou no meu momento de encerrar. É, as duas últimas questões, a 784, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Aquele comentário que eu fiz, que várias pessoas acham que a gente está evoluindo. E olha a resposta que o Espírito de Verdade dá. Enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chega ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas.
E a última questão, para a gente encerrar, a 785, qual o maior obstáculo ao progresso? Acho que aí a gente já fez algumas reflexões. Ele traz aí a dupla, né? Uma está casadinha com a outra, é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. A gente recomenda de novo as leituras, então, da 781 até a 785, a Lei do Progresso, em O Evangelho, perdão, do Livro dos Espíritos, uma obra de Allan Kardec. Eu vou encerrando por aqui, eu espero ter correspondido, trazendo reflexões. Somos viajantes para poder fazer um encerramento. Nós somos viajantes, temos os nossos erros, as nossas limitações, mas nós já temos muito conhecimento, tanto das ciências, das artes, da filosofia, como também do espiritismo, que traz, né, descortina para a gente as verdades da vida espiritual, e que a gente possa usar o bom senso, o equilíbrio, para darmos conta do nosso progresso, não estancarmos, não paralisarmos, estarmos sempre abertos a aprender alguma coisa, a estudar, né, a usar as nossas potencialidades como colaboradores do Cristo, né? E, ao mesmo tempo, também vibrarmos numa faixa em que aqueles que estão defendendo as armas, que estão defendendo uma cultura violenta, né? A gente faça o contrário, a comunicação não violenta, que a gente, ao ter tanta arte produzida nos cinemas, na televisão, trazendo aquilo de pior da humanidade, né? O domínio de povos sobre outros povos, as guerras que nós estamos enfrentando, que a gente possa estar sintonizando no reino dos céus, idealizado pelo Cristo, plasmado, que é a nossa destinação. A Joana de Anjos fala muito isso, que, na verdade, reforça, né, o sentido da providência divina para cada um de nós. O nosso destino é a felicidade, é a vida com saúde, a vida com equilíbrio, mas que a gente possa não só idealizar isso, mas fazer por onde, né, no esforço diário, e quer seja no micro, quer seja no macro, né, no local de trabalho, na sociedade, na comunidade, mas principalmente que a gente contribua com a construção de um planeta, não impedindo o progresso, mas estando antenado às novidades da ciência, usando o Evangelho com um sentimento de amor, de perdão, de amorosidade, para que a gente construa coletivamente esse planeta melhor, né? Então, eu encerro desejando um feliz ano novo a todos e que a gente possa aproveitar cada oportunidade de construção de felicidade. Não que a felicidade venha, um feliz 2024, mas como? Mas que a gente possa ter a oportunidade de construir essa felicidade em cada dia e não desperdiçar aí as oportunidades do Cristo, né? Um grande abraço a todos, né? Um feliz 2024.